lá. Começou assim já? Será? Nessa pega, legião urbanesca. Será? Meus amores e minhas amoras, sejam bem-vindos a mais um CCM Cast, diretamente dos estúdios improvisados da CCM Tecnologia. Hoje tenho aqui comigo duas carinhas repetidas, talvez, já vistas, vamos falar assim, né? Um deles já participou uma vez de maneira completa, o outro começou com uma piadinha muito ruim e precisou se retirar. Tenho aqui com vocês hoje Roberto Kroll e Guilherme Salgarelli. Como é que vocês estão, meus amigos? Boa tarde, tudo bem? E aí, Beto? Tudo jóia? Que animação, Guilherme! Quem boa morreu, boa cara? Tarde. Ah, você sabe quem morreu, mas enfim, vamos lá, né? Vamos lá, falar. né? A área comercial. Como é que vocês estão? Totalmente fora do contexto que a gente vem acompanhando aí dos podcasts que você Será vem que é divulgando. mesmo? Cara, a gente não vai falar de LGPD, a gente não vai falar de banco de dados, a gente não vai falar de consultoria. A gente até pode falar, né? Bom, primeiro deixa eu fazer meu jabá aqui, né? Fazer um agradecimento aí à CCM Tecnologia, que é a empresa que proporciona todo esse podcast maravilhoso que gravamos semanalmente aqui na CCM. É uma empresa de infraestrutura de TI e tecnologia e serviços que envolvem a tecnologia e a infraestrutura de TI da sua empresa. Então, qualquer dúvida, questionamento, cotação, projetos, qualquer serviço desse tipo que você eventualmente precise, entre em contato com a gente. Provavelmente você vai falar com esse cara maravilhoso aqui, que tem um conhecimento vasto sobre tecnologia e pássaros. Justo. Não é? Psitacídeos, para ser mais exato. Eu, por exemplo, já não sei o que são esses. Justamente. Né? Mas é isso, hoje eu convidei esses dois seres humanos aqui, que eu tenho um carinho grande, para bater um papo sobre um assunto que nós três já passeamos bem sobre ele. Vocês dois ainda estão envolvidos nessa tristeza de vida de vendedor de tecnologia. Por que você deve estar se perguntando? Porque o Roberto Kroll, ele é o nosso vendedor externo, que trabalha com novos clientes, novos projetos, novas parcerias. Já fui participante relâmpago de um CCMcast. Exatamente. Começou com a piada ruim e foi embora. Já teve algum participante relâmpago aqui ou não? Relâmpago não. Tá Pior que teve uma vez, teve o Cauê. O Cauê, uma vez, eu estava gravando com o Leozinho PV6. E aí o Cauê entrou assim, tudo bom, não sei o quê. Deixa eu pegar uma cerveja aí. Pegou uma cerveja, sentou, ficou 2 minutos e foi embora. Ele só queria cerveja. Exatamente. ele sentou meio que para não... Só por obrigação, né? Bom, e o Guilherme Salgarelli também já passou pelo momento em que o Roberto se encontra, de vendas externas, novos contratos, novos projetos, e hoje trabalha na parte de manutenção de contratos, podemos dizer assim. Você é um CR, um Customer Relations, você é o representante do cliente aqui na CCM. Isso mesmo. É isso? Faça uma descrição um pouco melhor que a minha aí para a gente ficar bonitinho. Prazer enorme voltar a falar com você, Muito bom. Querido ouvinte, você aí que está nos acompanhando, né? É uma alegria imensa. Hoje o tema vai ser pautado na nossa área comercial, eu e o Roberto. É tudo rico, viu, velho? Atuamos aí já juntos desde 2018, né? Você entrou em 2018. Isso, como você disse, eu entrei para novos negócios, o Beto era da base. A gente fez um switch. Um trade. Justo. Não é? E entrei para novos negócios, né? Viajando bastante aí esse mundão afora antes da Covid. Entrou a Covid e... Famosa região sul. Não, a região sul, não sudeste era o Matheus. Não, eu era... Matheus, depois do Matheus eu fui para sul, e o Salga ficava... existe toda uma mística aí na escolha desses setores. Fala aí. Não. Conta. Não. São coisas que já passaram, né? São águas passadas. Não, né? para vocês, para mim é novidade. Sim, que eu atuava de Belo Horizonte, o estado de Minas, para cima, né?
E, enfim, é De uma repente vida... socaram ele no Centro-Oeste na época. Do Centro-Oeste, que era o Beto, que aí foi pra mim, e acabou que a gente... E o pô, Matheus, que era do Sul, foi para São Paulo, e eu, que era pro Centro-Oeste, fui pro Sul. Então foi tudo... Então foi tudo maravilhoso. bem desenhado, foi tudo bem certo. arquitetado. Muito bem planejado. Muito, muito. Maravilhoso. Como sempre as coisas são, né? E devem ser seguidas. E aí veio a pandemia, né? Pandemia. E houve essa reestruturação interna, né? Eu soube que seria pai. Eita. Sim. Você que já é pai... É um big deal. É um big deal, né? Sim, É sim. impactante na vida do homem. Muito, Só muito. fazer um disclaimer aqui antes da gente entrar de fato no assunto, né? Você bem mencionou no começo que nós somos vendedores de tecnologia e tudo mais, mas Perfeitamente. eu acho que conversa também vai valer para vendas de outras áreas, porque tem muita coisa em comum. Com aí, né? certeza. Então, querido ouvinte, o espectador que estiver nos acompanhando aí, que trabalha com vendas não necessariamente em tecnologia, acho que vai se identificar com muitas coisas que a gente vai falar aqui. Até porque a história começa um passo atrás, né? Ambos eram vendedores de outras coisas antes de vir para a CCM. Justamente. Então acho que aí é um lugar interessante para vocês contarem. O- Por onde andava Roberto Kroll antes de Primeiro, conhecer eu a vou querer saber CCM? Por onde andava Guilherme Salgarelli, porque ele já me falou umas 3 vezes e eu sempre esqueço. Cara, Desculpa, Salga. Você não vendia peça? Peças automotivas? Sim, sim. Alguma coisa assim? Eu comecei a minha carreira profissional, comercial, num grupo de autopeças, lá. linha pesada. Linha pesada Linha é caminhão, pesada é caminhão, ônibus. Caminhão, parte agrícola. Tá. É uma empresa daqui de Ribeirão Preto mesmo. E eu atuava na venda, manutenção do cliente de usinas, né? Então eu só atuava com usinas. Só nego rico. Só licitação, só portal de compra. Mas foram ao todo 8 anos. Foram 3 passagens que eu tive nessa empresa. 8 anos nessa mesma empresa, né? Aqui e em Araraquara. Tá. Mas aí foi um pouquinho ainda. Esse vai e vem teve alguma situação específica que aconteceu? Não. Ou era férias prolongada? Não, era ano sabático, né? A primeira vez que eu saí. Ele foi passear na Europa, gastar foi suas um tour. comissões milionárias. Mentira, fui trabalhar por conta. E aí houve Foi empreender, né? Fui empreender. Sofreu com 22 anos. Falei, eu vou querer empreender. Empreendi nada, só me postou lasquei. na bio do Instagram Só. que era empreendedor. E aí surgiu a oportunidade de novo, eu tinha contato com o pessoal, não, volta, e aí foi. E na terceira passagem eu já estava em outra cidade, e aí foi para uma outra situação mesmo, mas ao todo foram 8 anos da minha vida aí trabalhando com autopeça. E você empreendeu com o quê? Eu ia falar. Porque eu não tenho ideia, eu não sabia dessa, Ótima pergunta, dessa Roberto. página. Eu empreendi na área de construção civil, cara, totalmente diferente, né? Você é engenheiro? Não, eu não Olha sou engenheiro. só. Eu Ele é ousado, sou né? um consultor de relacionamento e de negócios, entendeu? Então, Famoso broker. sim. Chique, né? Rapaz, mas aí, tá uma metralhadora aqui hoje que eu vou te falar, hein? Empreendi nesse um ano sabático, que foi mais para diversão, e no ano posterior, né, que aí eu fiquei mais uns 3 anos nessa empresa, aí eu voltei e tive sucesso ali, fiquei 3 anos no ramo de construção civil. Ganhou milhões. Ganhei milhões na Odebrecht. Você empreendeu... Corta nada, Juninho, deixa aí. Nós vamos desmascarar ele hoje. Um abraço, Lava Jato. Aí você empreendeu... Um abraço ao hacker aí de Araraquara. E então, muito provavelmente, você também, quando estava aprendendo, você tinha que vender o teu negócio para alguém. Então, você também trabalhava com vendas ali no teu negócio. Ou não era diretamente com você? Só para a gente entender aqui. 100%, Beto. 100%. 100%. Então, 100%. É um negócio que já meu pai faz, né? Meu pai trabalha com isso. Desculpa interromper, Salgarelli, mas é que a questão é o seguinte. Você falou e eu não entendi ainda. Entendeu? Você fez o quê? Você abriu uma empreiteira
Era uma construtora de edifícios? Era um depósito de material de construção? Fazia reforma residencial? Não. Construía Era uma concessionárias? empresa de caçamba. Era desconstrução, no caso. Desconstruindo. Não, vamos lá, por partes. Isso aqui é um RH? Mas enfim, bom, vamos lá. Não é, cara. A gente tô brincando. Só quer conhecer sua história. A gente está abrindo o microfone aqui para você compartilhar o que você acha que tem de valor na sua jornada e as experiências que você acumulou durante essa vasta vida que você já teve. Para quem não sabe, o Salgarelli ele já tem uma certa idade, né? Ele tem 62 anos. Mentira, eu tenho Tomou a primeira dose da vacina em janeiro. Janeiro de 2019. E não era por comorbidade. Não era por comorbidade. Não era. Vagabundo. Eu tenho 36 anos e de profissão... Bom, enfim. 84. Bom, meu amigo, 40. A empresa era do quê? Vamos lá. Bom, se vocês deixarem eu falar, a empresa era de uma mão de obra especializada em pavimento, né? Um pavimento, calçada mesmo. Então, tem asfalto, concreto e piso intertravado. Então, eu trabalhava com piso intertravado. E era uma prestação venda, de serviço. Era uma espécie de DBA, venda, só que para piso. Isso, eu era o profissional que fazia a captação, vendia e tinha profissionais qualificados para fazer a instalação. Muito bom, muito bom. Caso. Então, aí você já acumulou algumas experiências com vendas aí, né? Sim, muitas. E o nosso co-host improvisado aqui? Nossa, olha que honra. Você viu? Olha. Conta pra gente você, meu caro. Eu sei que você trabalhava com materiais... Material, não de construção. Educativos, didáticos. Eu trabalhava numa rede de escolas, né, que atuou nacionalmente, né? Sistema de ensino. Tá. Né? Como tem vários por aí que o pessoal conhece. Tá. É tipo Objetivo, Metodista, exatamente. Que cada uma tem uma metodologia. Exatamente. Eles produzem o próprio material, né, para as escolas próprias, né, e viram lá no passado que era um negócio vender esse material para outras escolas que quisessem adotar também. Né? Então, eu já estava nessa empresa como estagiário na época. Essa foi sua primeira empresa? Foi. Que você trabalhou assim mesmo? Fiquei por 15 anos. 15 anos. 15 anos? 15 anos. Eu já sabia disso. É para dar ênfase. Só para dar aquela impacto, emoção. Um drama. Né? E de lá eu vim para a CCM direto. Né? Então, foi uma virada de chave muito grande, porque é vendas, mas... É outro bicho. É outro bicho, né? Uma coisa é material para escola infantil, fundamental e médio e pré-vestibular. Outra coisa é tecnologia, né? E assim, no caso nosso aqui, como você bem falou no começo, a gente trabalha majoritariamente com hospedagem, sistemas de missão crítica, né? Com dados. Não é uma coisa assim, tipo a venda de um hardware físico, por exemplo, né? Não é o nosso negócio aqui, é uma área específica da tecnologia. E foi uma virada de chave e tanto. Né? Não quero dizer d'água para o vinho, mas assim, coisas completamente opostas. Né? O Salga também. O Salga também. A questão que eu tenho na minha cabeça... Eu nunca trabalhei com vendas. Eu trabalhei com vendas a primeira vez já aqui, já depois de um tempo... que eu estava aqui na CCM, que eu já tinha passado por alguns departamentos. Então, quando eu caí em vendas, foi mais uma questão de aprender a me comunicar em si. Não foi tanto uma questão de, putz, que porra é essa que eu estou vendendo? Então, acho que é um pouco diferente da situação de vocês. Mas a questão que eu fico existe alguma semelhança entre ou o processo de vendas ou maneira de vender... Cada um na sua específica área antes da CCM, da maneira com que vocês trabalhavam com vendas nessas áreas, você com materiais de ensino didático e você com construção, que vocês trouxeram para a CCM quando vieram para cá, ou foi um negócio totalmente diferente? Tem algumas semelhanças, claro. O atendimento com o cliente, eu acho que tem que ser sempre bem feito, né?
o approach com o cliente, o relacionamento com ele, a demonstração do que você faz, desculpa, do que você tem para vender, né? Você tem que ser claro, conciso. Você tem que ser claro no que você está oferecendo para ele e não só assim, você tem que entender como aquilo pode beneficiar ele. Isso aí vale, acho que, para qualquer tipo de venda, né? Até mais assim, o Salgo eu conheço ele bem também, ele tem nesse ponto um perfil, acho que bastante assim similar ao meu, não igual, mas similar, né? A gente quer entregar alguma coisa para o cliente que faça sentido para ele, né? Porque a gente conhece o que a gente está vendendo, né? Então a gente procura sempre nesse relacionamento mostrar por que aquilo faria bem para ele, né? Não é o caso de a gente já teve que não só aqui, mas em outras experiências, né? A gente teve que às vezes refazer algumas coisas que foram começadas com outro perfil. Correto? Não é correto. Tiveram que A famosa arrumar coisas que consertar a foram cagada. feitas de uma maneira totalmente cagada. Esse é um ponto importante. Por quem não né? interessa. Exato. Esse é o ponto Enfim. importante que o Beto colocou, né? A venda em si, né, seja ela para material didático, seja para construção, seja para piso, seja para autopeça, quem está executando, primeiro de tudo, o indivíduo, a pessoa, precisa entender do produto. Sim. Né? E entender qual o benefício desse produto, é o que o Beto falou. E você colocar para o seu cliente, né, para o seu possível cliente, no caso do Beto, quando eu entrei aqui, qual a melhor opção, qual o que vai completar ele na necessidade. Eu acho que esse é o grande detalhe que a gente, em qualquer venda, aí não é só para nuvem, é para qualquer coisa que a gente for trabalhar, for comercializar. Primeiro de tudo, você precisa entender o que você está ofertando e, segundo, entender o que o seu cliente está precisando. E qual que é o casamento entre essas duas situações, né? E o que o meu produto, seja ele modular ou seja ele configurável, Um serviço, projeto. vai entregar de benefício para ele. Então, assim, esse entendimento a gente leva para a vida toda, né? A gente, Sim. na área comercial, eu posso falar isso, sempre entendendo o cliente, sempre procurando entender o cliente, sempre procurando satisfazer a necessidade dele, sempre, né? Isso não importa onde você esteja. O momento assim que eu mais, não vou dizer que eu mais tive sucesso em vendas, mas que eu mais me senti confortável, porque querendo ou não, vamos ser bem sinceros, trabalhar com vendas é um pouco delicado, porque a linha entre você externalizar para o seu cliente, você comunicar para ele que ele realmente precisa daquilo que você está oferecendo, baseado no conhecimento que você tem do seu produto ou serviço e baseado no conhecimento de mercado que você tem sobre o funcionamento da empresa dele ou o mercado que ele atua. A maneira com que você comunica isso de ser uma coisa que você realmente está falando para ele, você precisa disso, isso aqui vai resolver seu problema, e você ter uma certa firmeza nisso. E do outro lado, você ser um puta cara chato, que está tentando empurrar alguma coisa que ele não precisa, isso é muito complicado. E eu comecei a entender que o sweet spot ali da venda é quando você entende que o cliente precisa estar na mesma página que você, o cliente, né? O prospect, o possível cliente, o futuro cliente. Ele precisa estar num nível de conhecimento semelhante ao seu para ele realmente entender que aquilo que você está oferecendo para ele tem algum valor. Porque não adianta... O que eu passava muito era... Eu entendia o que a CCM vende, entendo o que a CCM vende. Eu sabia o que isso resolvia de problema do lado do cliente, certo? Certo. Eu ligava para o cara, fulano, tudo bem, João, da CCM, empresa de TI e tal, rodava todas aquelas perguntinhas, que sistema que você usa, onde que está hospedado, você está local, você está em alguma nuvem,
Quanto tempo que você não troca o servidor? Que banco de dados que você tem? Está licenciado? Pipipi, popopó. Quantas vezes você trava muito? Está lento? Não está? O que está acontecendo? Na minha cabeça, e eu imagino que na de vocês também, a partir do momento que você tem essas respostas, você entende muito claramente o que você precisa ofertar para ele e o que isso vai resolver e qual que é o custo-benefício que isso tem. E eu tinha muito essa mania de ter essa imagem clara na minha cabeça, eu chegava nessa conclusão e eu falava para ele, cara, pô, deixa eu te apresentar aqui o DBA da CCM, o serviço de DBA, ou se não, a hospedagem da CCM, e eu não tinha essa noção que ele não estava na mesma página que eu. Ele não estava entendendo ainda que uma nuvem para o banco de dados dele, ou, por exemplo, separar o banco dele do sistema num ambiente que não é dele, não local, ia facilitar a vida dele. Ou que ele ia ter uma conexão melhor, ou que ele não teria que se preocupar com coisas como um backup, porque ele fazia o backup num HD externo. Então, quando eu comecei a me preocupar mais em ensinar ele o que a gente faz e mostrar como aquilo que a gente faz complementa aquilo que ele faz e martelar isso na cabeça do cara incansavelmente, a venda virou um negócio eventual. Ah, quer dizer que eu vendi pra caralho? Não, tanto que eu saí de vendas. Mas você para ver, tem um monte de coisa que sempre volta. Sim. Sempre volta. Então a gente fazia todo o processo de vendas, perguntava para o cara, passava a entender o que ele tinha, o que ele não tinha, a gente entendia o que estava acontecendo, apresentava para ele. Ensinava ele o que aquilo resolvia. Naquele momento, a resposta era não, ou o cara sumia. No caso aí... Depois ele voltava. No caso de novos clientes, né, não falando tanto um pouco da área do Salga, que é clientes de base, tem vários fatores que envolvem, né? Por exemplo, você contratar uma infra para hospedagem para uma empresa inteira é um projeto grande. Não é um investimento barato. Sim. Né? Dependendo do tamanho dessa infra, não vai ser barato. Né? Então, até o cliente, o prospect, está nessa mesma página que você mencionou, tem uma série de coisas. É um trabalho muito longo, cara. Que nem, por exemplo, vamos supor o melhor dos cenários. O TI responsável em entender o que ele quer a nossa hospedagem, a diretoria entendeu o projeto do TI, né? Mas que nem, por exemplo, a gente teve um caso de um prospect que a gente namorou, se não me engano, desde setembro do ano passado, ou até antes, que estava naquele ainda meio e começo da pandemia, que o pessoal já tinha... Todo mundo com medo. Todo mundo com medo. Eles já tinham tomado a decisão que eles queriam hospedagem, né? Mas não tinham segurança, porque não era um projeto pequeno, né? É um contrato de, no mínimo, 12 meses. Então, naquela época, o pessoal estava lá, peraí, mas eu não sei o que vai acontecer na minha cidade daqui 30 dias, como é que eu vou assinar um contrato de tantos R$1.000 por, no mínimo, 12 meses? Sim. Né? Então, quando chegou o momento, já esse ano, que eles entenderam que o negócio foi ficando mais palpável, né? Aí o TI já conversou com o diretor, né? Chamou a gente, beleza, deu tudo certo. Mas uma coisa clássica que a gente encontra, né, é aquele cenário. O TI está lá apagando incêndio o tempo todo, né, correndo atrás para manter a empresa funcionando, só que se precisar de fazer algum corte na empresa, a diretoria, a primeira coisa é corta no TI. Corta no TI. Né? Então, assim, profissionais de TI, nós entendemos a sua dor, viu? Você concorda com isso, Salga? Já que você você, querendo ou não, é a continuação do Beto, né? Ele vende, passa pelo processo de implantação e cai para você cuidar e manter o relacionamento e, eventualmente, a gente fala aqui na CCM que o cargo do Salga é o, bem entre aspas, tá? Mas é o vendedor da base. Porque, eventualmente, se o cliente precisa aumentar o ambiente dele, ou contratar algum serviço que ele previamente não tinha contratado, ou qualquer coisa do tipo, você faz a venda. Sim. E você sempre está mantendo um relacionamento com o cliente
para ver se essa necessidade aparece. Essa questão que ele falou, já que você vive mais com o TI no dia a dia dele, não tanto num início de projeto, você concorda com o que o Beto falou? 100%. Né? Então, assim... É uma dificuldade para o TI. É uma dificuldade, eu acho que cultural, eu posso dizer isso, porque eu tive prospectando, então eu sei como é esse convencimento, estar na mesma página, ter a maturidade de, eu preciso optar pela nuvem por segurança, disponibilidade, né? E o TI não consegue passar isso para a empresa como parte da operação, para o diretor, para o controller. O que eles veem é custo. Exato. Né? Na grande maioria dos casos. Né? Então, assim, é muito complicado. Eu vejo como, na base em si também, a ampliação de projetos, né? Novos projetos, implantação de novas ferramentas. A gente tem a parte de segurança local, que é o Firewall. Então, assim, eu tenho projetos que estão se arrastando, como o Beto falou, desde setembro do ano passado, eu tenho um projeto de implementação de um Firewall numa certa... empresa que está arrastando já tem 4 meses. Então, assim, porque a diretoria vai, bate e volta, o valor não tá legal, e o TI não consegue colocar isso como prioridade, que a LGPD está aí, gente. Então, um bom firewall de mercado, né? Então, assim, é dia a dia. Até mesmo coisa simples, cara. Eu tive dificuldades com propostas de upgrade de R$70 que não vou provar, a diretoria não aprovou, de HD. Então, assim, o nível de maturidade eu vejo como que das empresas, da parte direcional mesmo, da diretoria, vem a TI como custo, na grande maioria, salvo exceções, onde o TI é gestor, então ele tem todo o domínio para implementar ferramentas, implementar melhorias, projetos, é claro que com aprovação, né, o famoso budget, ele tem ali, e o TI, onde na grande maioria ele não tem esse budget, pelo contrário, se precisar cortar, vai cortar do dele ali. Dali, né? Infelizmente, né? Infelizmente isso. É um problema meio... São alguns problemas, né? É um problema cultural, é um problema de existirem gerentes de TI e gerentes de TI, porque tem uns caras que são gerentes e não por culpa do TI, sim, claro, mas por culpa da organização, e da maneira com que toca o barco ali, que são de fato gestores e que olham para projetos e que olham para a parte estratégica de como a TI pode colaborar com a companhia, e tem gerente de TI que tem isso no nome, mas na verdade ele está ali só apagando incêndio e tentando resolver o negócio, e aí ele não tem orçamento para melhorar nada, e quando dá bosta, ele que precisa resolver o problema. Então, isso que você mencionou também é outro problema sério, que eu sentia muito, e imagino que vocês devem sentir, porque o processo de venda a gente trabalha com... nós temos que vender a ideia para o TI, seja ele gerente, diretor ou analista, e ele tem que vender essa ideia, esse projeto, essa necessidade para o cara que vai trazer o dinheiro. E nem sempre ele vai conseguir fazer, ou por falta de habilidade de comunicação, que eu acho que são as menores situações, né? Poucas vezes são por isso, mas a maioria das vezes é porque, o cara não presta atenção no que está acontecendo ali dentro. Então, essa é uma das maiores dificuldades que eu via no processo de venda de tecnologia, porque o TI, às vezes, ele tem uma certa dificuldade, um certo receio de trazer o diretor dele para participar de uma reunião. Às vezes, porque como ele não está na mesma página, ele acha que ele pode ser substituído. Às vezes ele não tem nenhum projeto aprovado com a diretoria, é o interesse dele, porque ele sabe que é melhor, porque vocês lidam com TIs assim, com empresas assim, o cara é sozinho, tem 1, 2, 3 pontos de apoio, se tem... Cara, eu preciso gerenciar isso, eu preciso de uma empresa que gerencia isso. Se eu tiver em nuvem, que é a facilidade que a gente consegue levar, né, a gestão de missão crítica, o banco de dados, para ele é o melhor dos mundos, mas ele não conseguiu convencer ainda a diretoria nem sabe ainda o que é nuvem. E ele já está
pedindo orçamento, já está entrando em contato, Sim. né? Mesmo antes de, tem De um ter projeto isso aprovado. aprovado, eu tenho um projeto, vamos implementar isso, né? E não por culpa dele, mas pela necessidade dele e talvez aí ele deveria ter ido um step antes, diretoria, eu preciso disso. Por quê? Por conta da LGPD, por conta disso, por conta disso. Então, assim, são situações que acontecem que a gente vivencia, né? E tem muito diretor também que pensa assim, você quer contratar uma empresa para fazer o seu trabalho? Sim. Não tem? É duro, cara. Não, e se a gente for destrinchar cada particularidade que a gente encontra, né, a gente fica até amanhã falando aqui, né? Mas tem muito disso mesmo. Tem o pessoal que é inseguro em tirar o servidor físico ali da empresa dele. O famoso possessivo. Fala assim, não, como assim? Eu vou colocar minhas coisas num lugar que eu nem estou vendo. Tem um pessoal que envolve muita questão cultural, né? Não só do TI, mas da empresa toda. Eu não sei se você já ouviu, Beto, o TI falando assim, eu já tive vários TIs. Não, mas a diretoria gosta de ir na salinha do CPD e ver todas as máquinas, porque ele investiu ali, ele passa lá. Assim, é uma cultura... Quase, né? Quase o criador lá querendo ver lá, né? O gado. Quantas cabeças. Ó, que maravilha. Tudo engordando. Literalmente, né? Olha, eu investi ali. Eu já ouvi isso muitas vezes. Eu também. É foda, cara. Não, mas porque se você for ver, esse diretor é literalmente o diretor Velozes e Furiosos. Eu sabe? Não acompanho a franquia. Não, mas você vai entender. Ele compra o carro, tem um xodó pelo carro. Acha o carro maravilhoso. Aí ele vai lá e compra uma roda nova pro carro. E aí ele vai na garagem, fica olhando o carro e fala, puta, que carro da hora. Aí ele vai lá, ele troca, bota um turbo no carro. Ele é o cara que ele gasta dinheiro com aquilo e ele tem um xodó, ele gosta de ficar olhando. Porque, porra, o cara compra um servidor, beleza, comprou um servidor. Dá 1 ano e meio, acabou o disco, compra HD novo. Aí compra lá 5 tera de disco. Aí tá lá, 5 tera, sobrando 3. Aí beleza, aí começa a dar pau o quê? Memória. Faz uma extensão na memória, coloca lá. Aí aumentou o usuário na empresa. O servidor não dá mais conta. Comprar um novo. Aí vai, cara. Aí você fala assim, pô, aí o cara deve pensar, putz, ou eu compro um servidor novo e agrego ao servidor que eu já tenho, ou eu mudo tudo pra nuvem. Mas que não dá... Que bosta, porra. Não dá pra ver, não tá aqui. O que o pobre, coitado Joãozinho vai fazer se não ficar aqui o servidor? Pobre Joãozinho, gerente de TI da minha empresa. Então, é o que eu falei, é uma coisa muito cultural, né? Às vezes o pessoal enxerga o servidor ali dentro como um ponto de apoio para tudo, né? Cara. E ele não entende que, às vezes, esse servidor que está lá, ele não está sendo ponto de apoio, ele está sendo uma âncora evitando que o negócio vá um pouco mais para frente. Exatamente. Na medida do possível, né? Exatamente. Falando bem do que a gente entrega aqui. É agilidade, aumentar a agilidade para a empresa, aumentar... como que eu vou explicar assim, em poucas palavras? É tirar de dentro da empresa uma dor de cabeça desse cara que fica lá olhando o servidor, namorando, evitar ele chegar lá e falar assim, será que isso aí vai dar pau amanhã? E se der pau, quem que vai correr atrás? Porque eu estou aqui no plantão no sábado hoje, amanhã é domingo. O fulano da TI vai estar no rancho dele domingo. E se der um perereco aqui e eu perder esse servidor ou dar um curto, alguma coisa? Entendeu? Só que assim, essa análise dificilmente o pessoal Não faz de antemão. Não faz. Uma, né? Que ele você faz depois, tipo, depois que fudeu, merda, e lógico. agora o que eu faço? É lógico. Né? Você falou uma vez que eu acho que agrega bastante a isso que você falou, que e eu sempre falo isso aqui, é a extensão da TI. Na maioria das vezes, as empresas de pequeno e médio porte têm o quê? No máximo 2 ou 3 funcionários da área de TI.
Cara, você não tem um DBA, você não tem um especialista em infra, você não tem um cara que é de firewall, você não tem um cara de... Você não tem esse leque. Quando você vem para a CCM nesse modelo de ter uma infra, tudo bem, algumas dessas que eu falei são à parte, como DBA, por exemplo. Mas muitas outras, você passa a ter acesso a profissionais de TI específicos de uma área em específica que vão poder te atender numa agilidade muito maior do que você ter só um cara que trabalha com você no seu escritório, que se precisar de alguma outra coisa, você vai precisar contratar um terceiro, até você descobrir quem que é, e o cara ver o que é que está acontecendo na sua infra e tal. Você perde muito essa... Pô, você está aqui na CCM... Ah, beleza, vamos supor que é um problema de banco. Ah, deu pau aqui, o banco não sei o quê, preciso de um DBA. Ah, quantas horas? Ah, 3. Ah, é tanto. Beleza, até o final do dia, ou no dia seguinte, você tem essa agilidade, porque seu banco já está aqui, a gente já sabe como é que funciona, como é que está a topologia do negócio. Então a gente conhece o que está acontecendo. É uma facilidade. É que nem você ter um carro e você ficar tentando arrumar o carro. Vai na porra do mecânico. A gente tem que trabalhar muito o intangível, né, com os clientes. Né? A gente trabalha muito em cima do IC. Não só do IC, da possibilidade do que pode acontecer, mas do intangível. Por exemplo, a gente falar para o cara que a nuvem vai aumentar a agilidade na empresa dele, e fala, aumentar a agilidade como? Como assim? Como assim? O que é isso, né? aumentar a agilidade? Disponibilidade. Você vai ter mais disponibilidade. Sabe, precisa trabalhar isso no discurso. Aí é que tá, é a comunicação. Exatamente. É colocar o cara na mesma página. Exatamente, exatamente. Foi aquilo que eu falei lá no começo, na minha apresentação. A venda é aquela comunicação objetiva, direta, explicar para o cara o que você faz, para, aí complementando o que você falou, deixar todo mundo na mesma página. Né? Essa semana eu tive uma situação que é clássica, de você apresentar um orçamento para o cara, ele pegar o prazo do contrato lá com a mensalidade e falar, mas nesse valor eu compro um servidor novo. Né? Clássico. Então compre. Né? Não, aí você explica para o cara, olha, mas tudo bem, se o seu servidor aí ele já está com backup incluído nesse orçamento que você tem? Não está. Licenciamento de banco de dados? Perdão. Licenciamento de banco de dados? Não, também não está. Aqui está. Sistema operacional. Sistema operacional. O backup você vai fazer como? Eu preciso ver. Aqui já está com backup. Né? Então, aí eu falei assim, entrei na parte da disponibilidade. Se der um perereco nisso aí, caiu um raio no fim de semana, entrou um ransomware, criptografou, quanto tempo para você chamar o cara para formatar, puxar o teu backup, que você nem sabe ainda como é que vai ser, instalar tudo de novo, quanto tempo você fica parado, versus o que eu te entrego de restore em nuvem. Sim. Né? Sim. Então, aí você vai colocando essas coisas mais intangíveis, que às vezes o cara ou pensa depois que aconteceu, né? Porque de antemão dificilmente pensa. É foda. Né? Você vai colocando isso na balança. Né? Então, é essa comunicação que você tem que ter para deixar todo mundo no mesmo barco, né? Na mesma linha de raciocínio. E isso é o diretor passar na sala do CPDA, investir 100 mil aqui, investir 150. Né? Tá aqui, eu estou vendo. Que é a intangibilidade que o Beto falou. É muito disso, né? Vai estar na nuvem, mas eu não vou estar vendo. O que eu estou contratando lá? Né? O que eu vou utilizar? Porque aqui na local eu sei que está aqui. Exato. Né? Então, são esses alguns dos desafios. Uma coisa que a gente pode falar também, né, Salga? Tá aí uma sala de 100 mil, beleza. Se der pau nisso aí, você volta em quanto tempo? Né? Quanto você vai gastar de energia, amigão, para manter essa salinha aí? Entrar um ladrão aqui, roubar tudo isso aqui, e aí? Cara, a gente não precisa ir longe. Não precisa pensar no pior cenário. Porque o acidente ele acontece no dia a dia. Sim. É uma esbarrada sem querer num cabo na hora da limpeza. Entendeu? Clássico da limpeza, essa eu usava. Entendeu? Pensa que a moça derruba um balde de água. Isso é diariamente. Você não precisa esperar um dia, à noite, um temporal, que vai vir alguém roubar o seu servidor. Cara, acidente... suscetível a acontecer qualquer coisa. Vamos lá, vai. Já desabafamos aqui, já falamos que é foda pra caralho.
convencimento, Porra, tem que ser... é um processo chato, mas que ele tá aí, querendo ou não, o papel do vendedor é ensinar, né? Boa é aquela venda que... Ah, detalhe, tá? Só pra gente contextualizar. Esse processo de vendas, que a gente tá discutindo aqui faz, sei lá, meia hora, é o processo de vendas de prospecção, onde a gente vai atrás, Isso. a gente identifica e a gente tenta comunicar Convencer. essa situação. Não é aquele negócio que ligam aqui e falam, eu quero nuvem. Tô parado. Isso aí é maravilhoso. É maravilhoso, Parei da noite pro dia. mas temos aí asteriscos, Ai, Temos ai, asteriscos. ai. Ô, Beto, vai, né? conta pra mim. Não, porque a gente tem situações que o cara busca a gente querendo nuvem. Ele é um cara que já se informou, às vezes é uma pessoa muito mais voltada. Esse cara é maravilhoso. Ele é maravilhoso. O cara que já sabe quanto que ele precisa, Exatamente. o que Já vai convenceu a hospedar, diretoria. Exatamente. O projeto está aprovado. Tem outros, por exemplo, que sabem da vantagem da hospedagem em nuvem, mas não sabem como ela funciona No dia a dia. No dia a dia, no detalhe. Sim. Por exemplo, isso foi falado até num podcast sobre tipos de nuvem. A gente tem a nuvem, vamos trocar bem em miúdos aqui, personalizada, né? Privada. E a nuvem é muito da utilizada pública. em software house por serviço, Sim. que o cara compra lá por usuário. SaaS, eu não né? Já curto, é em né? SaaS, né? Não é questão de curtir ou não, Eu são sei. os modelos. Não, mas é Então, lógico que eu não curto. Olha o tanto de vento que não é perdido pra esses caras. velho. Porra. eu sei, mas é que tá. Não é? Tem clientes, Caralho, Eu já velho. tava na base. tem Pô, clientes que você o já cenário tava, né? dele... que o Ele, cenário ele dele- viveu a época de vacas gordas. Olha aí. Não, Era só eu aqui, já ó. te falei, Ó. já. Eu já te falei. Assinava, Quantas vezes eu já Chegava te no falei? final do mês o checão lá com a comissão. Olha bem só. gorda. Que beleza, hein, Sal? O cara, mano, o cara almoçava no Madeiro terça, quarta e quinta. E na sexta era no Outback Chopinho. Olha aí. Só de comissa, cartão corporativo, ó. Ó, um Viver asterisco Black. aqui. Uber Não, Black. Isso porque mora atravessando a rua. Puta, Né? vivi. Não, nas esse minhas vivia. viagens aí, Esse mundo vivia de afora. primeira classe, cara. Primeira viagem, Salvador. O cara chegava no aeroporto e tinha motorista esperando com a plaquinha assim, ó, Hein? Salgaré. Escuta essa. Maravilhoso. Salvador. O corredor de bambus. Um abraço, Salvador. Morei em Salvador, Então- trabalhando comercialmente em Ah lá. 2007. Olha só. Qual a recomendação bons que eu tempos, tirei? bons Com tempos. quem? Roberto Kroll. Aonde comerei? Me indicou No Quimuqueca. no Quimuqueca. Um Quimuqueca. camarão desse Tá tamanho longe, aqui. mas deve mandar alguma Tá, coisa aí. puta Salvador. que pariu. Amo você, Salvador. Você foi no Quimuqueca? Lógico. no Você último fechou dia. esse cliente? Não. Puta. Essa é a vida do vendedor. Essa é a Foi no vida, velho. Quimuqueca. O resto é detalhe. Entendeu? Isso aí é o de menos. Não, mas vamos lá. Agora sim, a gente tá passando por um momento, assim, né? Eu até postei no Instagrolas esses dias, hoje no caso. Estamos aqui no segundo ano, De pandemia. esperando os 15 dias para achatar a curva, Justo. né? E o processo de vendas mudou muito nesse. Bastante. E tudo bem que ele já caminhava para provavelmente ser o que ele é hoje, mas ele mudou muito. Na verdade, assim... Contem Perdão. para nossos ouvintes como é a rotina de um vendedor. Eu vou pedir para você ficar mais do lado também do... Ah, foda-se, fala aí do CR, de externo. Conta aí, como é que é? Quais são as atividades? Eu vou reformular. As atividades para cada etapa do processo de vendas. Então, por exemplo, você chega, você tem que prospectar. Beleza, você tem os números lá, você liga e tal. Aí depois você... Reuniões, apresentação, identificar. Como é o dia a dia de vocês? Quer ir, Salve, primeiro? O meu é um pouquinho diferente do Beto, né? Mas é claro que a prospecção ela existe tanto fora para novos clientes quanto para a base, né? Então a tecnologia, né? Software house sempre inovando, né? Com novos sistemas. Então assim, eu tenho uma base de clientes onde eu tenho que manter um contato com esses clientes ativos, né? Então assim, não deixa de ser uma prospecção, que você ligar, Sim. perguntar como que está,
como que tá os processos internos, né? Se tem novos desafios, se existem novos projetos para a área de TI. Então, essa é uma prospecção que a gente faz, né? É uma prospecção não tão agressiva quanto para novos negócios. Ela tem um lado de relacionamento. Lá, ó, falou que você é um vendedor chato. Não. A agressiva que eu falo cara, o Beto tem um objetivo. Sim. Né? Eu também tenho um objetivo. Só que o meu objetivo ele é pautado em duas linhas, que é o relacionamento com o cliente, entender o cliente, né? Conseguir me comunicar com ele e ter esse laço de parceria que é fundamental para a base. E, é claro, buscar novos projetos, inovação. Né? A gente, com a gama de produtos e serviços que a gente tem, existe sempre uma oportunidade na base. Mas como é isso? Como a didática, você... Não é nem tanto a didática, mas é assim... O que define para quem que você vai ligar? Meu script. Não. Script o escopo de trabalho. O escopo de trabalho. Né? Muito bom, Beto. Não, ó, eu vou... Você quer trabalhar aqui? Tô brincando. Vou mandar o currículo aí para você, João. Manda aí. Que nem, por exemplo, nós atuamos aqui muito forte num segmento específico, né? Que acho que já foi dito aqui, né? Algumas vezes. A gente atua bastante em segmentos de concessionárias, né? Tanto automóveis quanto máquinas agrícolas. Né? A gente tem uma expertise muito grande, tem histórico nisso, né? Então, uma boa parte do nosso esforço de prospecção é em cima desse segmento, né? Então, a gente trabalha bandeiras específicas de concessionária, ligando, verificando quem que é o TI, tentando fazer um raio-x ali, rodar algumas perguntas, para ver qual que é a situação que eles estão lá hoje, que sistema que utiliza, para ver se é algum que a gente já conhece aqui, né? Provavelmente vai ser, né? Mas assim, para saber qual deles que é. A gente vai aprofundando numa conversa inicial ali o possível para tentar cavar uma apresentação, uma reunião. Sim. Né? Que no mundo ideal pré-Covid provavelmente seria presencial. Envolvendo né? cafés e... Exato. Aperto de mão. Exatamente. Bolachinhas de nata. Né? Então, como é que a gente fazia? A gente montava uma lista, ia ligando, fazendo esse raio-x que eu falei, e agendando, vou estar aí na tua cidade tal semana, você pode me receber um dia? Né? E vai sempre dando aquele passinho a mais. Certo. Ligação, tenta marcar uma reunião, depois da reunião, evoluiu bem a conversa, o que você tem aí? Vamos fazer um projeto? Chama algum amigo nosso da parte técnica, ajuda a fazer um sizing, uma análise no ambiente, a gente desenha um projeto, depois, para um próximo passo, estamos aqui com o teu projeto pronto, vamos marcar uma outra reunião, né? Dependendo, se for possível, marca presencial de novo, né? Se não, se for, que nem a minha última viagem, eu estava em Porto Alegre, fiquei uma semana lá. Certo. Então, se for muito longe, no caso, a gente marca uma call, alguma coisa, né? E sempre um passinho de cada vez. É muito um desenvolvimento de confiança, né? Exato. Exatamente. De namoro, de relacionamento, porque são informações sensíveis, né, cara? Sim, são coisas do dia a dia ali que ele tem que compartilhar com você, que não é para qualquer um que dá para ele falar. Eu não sei se o Beto já teve, mas nas minhas prospecções, falando em novos negócios, teve lugares que eu liguei e o cara falou, eu não estou autorizado a passar essas informações. Não, isso acontece que eram informações muito. básicas, né? Isso acontece muito. Como que tá... Qual que é o faturamento do seu Não, isso aí... servidor, RP que você usa. Então, assim, tive caso, o cara falou, não, eu não posso te fornecer. Eu tive caso na base também. O cara já está na... eu estava fazendo um levantamento mesmo de infraestrutura, né? Do legado dele, o que ele tem local... E o cara não queria compartilhar com você as informações. Não compartilhou até hoje. Eu preciso cobrar ele. Né? Liga aí, não. Só pra gente ver como é que é. pro ouvinte entender. Tô brincando. Mas assim, ele falou, cara, eu preciso passar pra diretoria pra ver se eles o contrato de sigilo, né? Então, assim, é o script que o Beto, né,
fez aqui, desenhou, é o passo a passo mesmo para... E mesmo assim, o João participou de prospecções via telefone comigo, sabe bem como é que é. Ah, não, cara. São 50 ligações para você conseguir 2 reuniões, às vezes. Né? E muitas vezes. Taxa de conversão. E muitas vezes, assim, ou por norma da empresa, ou porque também o TI, às vezes, tem uma equipe muito reduzida e ele que toma conta de tudo. Que ele não tem tempo. O cara vai te falar: bicho, não consigo te atender, me manda um e-mail que qualquer coisa eu entre em contato. Se eu precisar. Né? Só que ele fala isso para mim e para outros, para os outros que também ligam lá eventualmente. Então, um cara que já toma conta de uma coisa grande com pouca gente, ou sozinho, que a gente já viu muito isso, o tanto de coisa que ele deve receber no e-mail, né, eventualmente vai se perder ali. Com certeza. E aí entra uma outra coisa, né, que foi até comentada na nossa reunião semanal, né? Um lance muito importante do vendedor, cara. Não dá para desistir. Entendeu? Se o cara não conseguiu te atender, tenta de novo. Depois que ele te atendeu, você fez um projeto, mantenha o contato. Sempre dá aquela velha história. O tronco da árvore é muito grosso, mas tem que dar uma machadada todo dia. Uma hora você quebra, entendeu? Com vocês, Beto Kroll, Brasil. O trabalho do vendedor, ele realmente não é nem o trabalho, mas quando vendedor, você não pode levar nada pro pessoal, né, velho? Não. O cara não te atendeu, o cara falou não, o cara foi cuzão no telefone com você. Cara, mas vai ter dia que... Todo mundo tem dia que não tá bem. Às vezes tem dia que a gente não tá bem, cara. Você leva uma resposta atravessada, você sai de lá... Puta que pariu. Xoxo pra não precisava ter escutado uma dessa, entendeu? É uma linha muito... É muito... Qualquer profissão é difícil, mas é uma profissão que você lida muito com a rejeição. Só que, por outro lado, é clichêzaço pra caramba isso aqui, mas a cada rejeição que você toma, estatisticamente, você está mais perto de chegar no próximo sim, na próxima venda. Exato. E tal. E é engraçado isso porque nem é assim, né? O nosso processo de vendas aqui, eu acho que na maioria das vezes vendas de tecnologia não é um processo de vendas onde você trabalha com um convencimento via telefone. Você não vai conseguir fazer uma venda, o cara fala, beleza, vou comprar nuvem, manda a proposta. Aí você manda o cara, tá bom, assina. É muito sobre a venda para a próxima etapa. A primeira vez que você liga que você está fazendo uma prospecção fria, você está tentando conquistar uma reunião. Não. Exatamente. Você está na reunião, você está tentando conquistar informações para apresentar uma proposta. Você está apresentando a proposta, você está tentando conquistar a confiança do cara para ele trazer um diretor ou um cara que eventualmente vai aprovar o projeto. É o famoso ganhando jardas, né? Ganhando jardas. Etapa. Exatamente. Isso, né? É isso, não é que nem vender uma jaqueta na Zara, e eu não estou falando isso de maneira... E eu usei um puto exemplo bosta, porque a Zara é a única loja que eu conheço que não tem vendedor tentando te empurrar nada. Entendi. Você entra lá, o cara fica, beleza, na sessão feminina, sai da vontade. Masculina e ninguém me parou nada. Uma beleza. Diferente de algumas outras lojas de tecnologia, por exemplo, que ficam ali próximos ali, sabe ali? Ali próximo da Centauro, ali do lado. Essa loja é chata pra caramba, eu não posso passar na frente. Se eu passo os caras estão te pegando no laço. Os caras estão me buscando, assim, me vem puxando pelo braço. iPhone novo e tal. É que nem vender. Você não identificou que loja que é? Perto da Centauro. Juninho, faz o bip aí na hora que eu falar. Cara, você põe meio dedo na loja. Não. Os caras já... Homem-Aranha em você. Puxa aqui, ó. Mas também, né... Meu cérebro cringe, ele falou Centauro e eu já fui na Decathlon direto. Eu falei, não tem nada do lado da Decathlon. Não, e outra, é que nem vendedor de... É tudo loja de esporte. De loja de capinha também, velho. Que você tá andando no shopping, mandando mensagem e o cara fala assim pra você, ele fala, vamos botar uma capinha aí nesse iPhone aí e tal. Você fala, obrigado, velho. Ou se, imagina ter um cara que fala assim, putz, é mesmo.
vou pôr. E vai lá. Não existe, cara. Não, pode existir. Como um cara ligar aqui, eu quero uma nuvem. Esporadicamente. Quantas dessas você já fez? Que foi assim. O máximo que o carinha que vende capinha vai conseguir fazer, eu acho que é muito raro ele fazer a venda desse jeito. Mas o que ele vai fazer ele vai colocar uma pulga atrás da sua orelha. E você vai ficar pensando, puta que pariu, eu gastei 8 pau nessa bosta desse celular aqui. Se cai, que custa eu comprar uma capinha? Aí, não quer dizer que você vai comprar com ele. Sim. Mas você vai comprar eventualmente, porque você está pensando sobre isso. Então, é essa primeira etapa da venda. É colocar a dúvida na... É o spin, né, cara? Sim. Vocês ainda usam isso? Sim. Meio estruturadinho, né? As perguntinhas tem muita coisa e que tal. você consegue filtrar dali para facilitar as próximas etapas. Eu não lembro, nunca diga nunca, né? Mas eu não lembro de atender alguém e falar, ô, Roberto, quero nuvem. Mas, durante as prospecções... Eu já recebi alguns e-mails desses. Durante as prospecções, você eventualmente liga para alguém e fala, cara, eu estava procurando mesmo. Na hora Isso, certa, né? Isso Mas acontece. Isso acontece. É que é uma brincadeira que eu fiz há pouco tempo atrás aí, que a gente estava conversando, mas não é porque o cara fala que quer ou que está procurando de fato que a venda vai sair assim. Não, Só quer dizer que o projeto existe, que um dos pontos de conquista no processo de vendas já foi feito. Que é o convencimento da diretoria. A aprovação o cara do projeto. tomou a decisão Isso, de fazer exatamente, aquilo. exatamente. Né? Aí envolve aquilo que a gente já falou. Qual é o tamanho do projeto? Se for uma infra muito grande, um contrato muito alto, envolve muita gente. Envolve o TI, envolve diretoria, envolve controlador jurídico. Exatamente. Bem lembrado. Bem lembrado. Eu e o Roberto, a gente tem um amor pelo jurídico. Não, a gente Puta não é questão que de pariu. ter ou não ter amor pelo jurídico, não é esse o ponto. Mas, por exemplo, eu já percebi que contratos maiores, né, o pessoal é muito mais criterioso por uma série de motivos. Com certeza. Que todo mundo está cansado de saber. Com certeza. Então, tem muito mais gente para falar amém naquele contrato. Para ser aprovado. Tem diretor, tem conselho, muitas vezes tem uma diretoria financeira. Sim. Né? E aí todo mundo tem que dar uma olhada, eles vão falar para o jurídico, e cada um desses dê uma olhada, cada um deles vai falar para o jurídico que eles querem que altere. Exatamente. Né? E aí vai chegar no jurídico e o jurídico vai falar, não, não é só isso, eu preciso disso. Só que eles fazem, só que o jurídico vai fazer isso com o nosso contrato e dos outros 300 fornecedores deles. Entendeu? Aí é que está o ponto. Eu não tenho, eu vou ser sincero, eu não tenho uma boa experiência com contratos que vão para o jurídico. Não sou... Todos voltaram? Aliás, nenhum foi, né? Mas, então tem problema com o jurídico. Então você não tem problema com o jurídico? Não. Você devia vender uma consultoria jurídica. Rapaz, tá precisando de um jurídico na sua empresa, hein? Não. Você tá Me expressei mal. Não, me expressei surpresa, mal. hein? Nenhum passou do jurídico. Tá. Chegou lá e ali... Chegou, bateu e ficou. Ali fudeu. Mas não teve nem retorno, ó, preciso disso, dessa cláusula? Não? Foi tipo assim, ó. Foi tipo isso. Ô, louco, Pra quem tá só ouvindo aí, eu mostrei o dedo que fica entre o indicador e o anelar. É isso? Falei corretamente os nomes? Até onde eu sei. É isso, né? Tá ok, pode continuar. É isso. Enfim, cara, eu vou ser bem sincero. Trabalhar com vendas me trouxe um... Não vou falar um amor, porque não é um amor, mas esse negócio de conversar me tirou esse medo de falar, de perguntar. Tudo isso, toda essa quebra de ser travado, de comunicação, eu perdi em vendas. Porque, querendo ou não... Você estaria sendo host de um podcast... Justamente por causa de vendas. Justamente por causa de vendas? 100%. Sem as vendas na sua vida, hoje você não estaria Eu provavelmente seria codeiro. Ou alguma mesmo? coisa do tipo. Cara, quando eu trabalho... Eu imagino o João Codeiro. Imagine dublador. Eu imagino. Seria maravilhoso. Eu estaria ganhando alguns milhares de dólares, né? Porque o codeiro tá caro hoje em dia no mercado e a galera tá pagando em dólar. Doletas. Podcaster não tá muito valorizado não no tá mercado. em alta. Não.
Tem muitos. Depende, Saturado. depende, Saturado. Mas, enfim, depende. um ponto. Isso se resolve muito com um patrocinador. É. Você que está assistindo a gente, Vai, e Betão. quer ver a sua marca aqui, Estampada aqui, ó. estampada na parceria com esse podcast maravilhoso sobre TI, oportunidade. João Holtz. Oportunidade. Qual que é o Instagram? O Insta? @CCM Technology. Exatamente. Tecnologia. Exatamente. Você provavelmente vai conversar com a Maíra se você mandar direct messages. Exato. Mas, enfim, a ideia do podcast, ela veio... Pelo amor de Deus, né? Eu não inventei podcast porra nenhuma. Eu sempre ouvi podcast, eu sempre gostei e tal. Eu sempre consumi muitos podcasts. Mas a ideia do podcast para a CCM, ela veio numa tentativa justamente de disponibilizar esse conhecimento E informação. e informação sobre... Olha isso. Nós estávamos cara- aqui, ó. Hein? Gesticulou bem a boca. Não é? Foi, exatamente. Eu, você, Beto e André Spadini. Lembra que a gente estava conversando É aqui? verdade, cara. É velho. verdade. A ideia A meio gente que tava surgiu aqui. ali, cara. Nuvem Por quê? pública, em SaaS. Porque o tanto que dificuldade você de ia vender. participar do podcast, você não... Aquele que você começou e sumiu era para ser o podcast do começo da conversa. Tá vendo? Tá vendo como a área comercial é importante? Cara, então, mas é que tá. Deixa eu concluir meu pensamento. A ideia do podcast, ela veio por quê? Porque eu queria tentar, de alguma maneira, fazer esse conhecimento que a gente compartilha durante as primeiras etapas do processo de vendas, ter mais acesso, não ser dependente da sua hora, da sua reunião ou da sua. Ser mais populado. É né? tipo assim, porra, você está passando por um... Tudo bem que a gente ainda está tentando estruturar o acesso ao material de uma maneira mais simples ou mais direta. Não sei se seria isso. Mas, por exemplo, você está começando um processo de vendas, o cara começa a ter dúvidas sobre tal coisa, sobre tal produto, tem um pedacinho do podcast que a gente falou sobre isso. Exato. Você manda pro cara, o cara assiste. Aliás, você já usou isso em uma prospecção. Eu? Refresque minha memória, Beto. Caramba. Lá da sua terra natal, da sua cidade, pô. Itapeva City, exatamente. Foi o primeiro negócio que eventualmente pode sair pelo podcast. Você utilizou um corte. Isso, sobre LGPD. O pessoal... Minto, foi sobre backup. Então, e o pessoal ouviu e falou, fez sentido. Isso, porque eles perceberam que a maneira com que eles faziam, não que estava errada, mas era longe de ser o ideal. Salgarelli, a gente falou aqui de um corte de outros podcasts, de outros temas, que fez sentido para o ouvinte. Qual o corte desse episódio que vai fazer algum sentido para o ouvinte? Salgarelli. Roberto Kroll. Não faço a mínima ideia, velho. Ou seja, você está falando que você não falou nada de valioso, é isso? Eu? Não, cara, eu tô... Porra. Eu acho que assim... Não, hoje a gente fez um bate-papo assim, muito trocando ideia, não, né? A gente não veio trazer aqui um assunto, olha, né? LGPD, eu vou ser bem trouxemos sincero. regras. Eu acho que o objetivo do podcast de hoje era muito mais compartilhar, assim como a gente sempre fez com os outros, compartilhar um dos processos de um dos departamentos da CCM, que eventualmente não trabalha com informações técnicas. Obviamente que trabalha, vocês comunicam as informações técnicas, mas A o gente processo trabalha em conjunto com mas o processo pessoal, de né? vocês não envolve atividades técnicas. E a gente está aqui conversando sobre isso, sobre como funciona isso, quais são as diferenças. Porque, querendo ou não, não vou falar no mundo inteiro, mas nos Estados Unidos vendas de tecnologia é um negócio muito lucrativo. E aqui no Brasil também. Só que é difícil. Então, você... Esse é o ponto. Era nesse ponto que eu queria chegar. Você mencionou os Estados Unidos e você possui um histórico Vasto. Lastro. né? na gloriosa América do Norte. Land of Free, Home of the Brave, não é isso, João? É isso aí. Ou o contrário? Não, sei. é isso aí. Você acha que culturalmente existe uma valorização maior em relação à tecnologia
lá? Com certeza. Ou isso é uma viagem da minha cabeça? Não, não é, Beto. É que lá, cara, é cultural, mas eu acho que é cultural por motivos diferentes do que a gente imagina. Lá, a tecnologia, ela sempre esteve ali, na casa do afegão médio. Ele sempre entendeu esse processo de... Talvez você está falando, querendo dizer, é um acesso mais Isso. fácil. Tipo, cara, todo mundo tinha o um cara CPU em casa, todo mundo já tinha... É um negócio que lá sempre foi muito... Sempre, a vida, o dia a dia das pessoas lá sempre envolveu muito a tecnologia. Eu vejo que aqui no Brasil... $10 mil num iPhone. Exatamente. Né? Tem isso também, né? Num iPhone... Custa quanto lá você comprar numa Não, iPhone operadora? novo... Cara, na operadora você vai pagar tipo $100 num iPhone, num plano de 1 ano, 2 anos. E aí na hora que vence o ano, você renova o plano, você pega um novo aparelho e devolve. Então, assim, é basicamente você... o modelo de negócio de terceirização... É mais orgânico não só de tecnologia, mas de N outras coisas. Mas como a gente de consumo. De consumo. Né? O leasing. Uhum. A compra do carro lá, a não ser quando é uma situação tipo assim, putz, por exemplo, um cara novo, não sou milionário, né? Tenho umas doletas, por exemplo, quero comprar um carro. Não vou comprar um carro novo porque eu não tenho grana para comprar um carro novo. Eu vou comprar um carro usado. Aí eu vou lá, eu compro um Toyota Corolla de 2017 e pago $12 mil nele no cash do cara que eu comprei. Comprei o carro. Agora, quando a pessoa chega num ponto de tenho um poder aquisitivo maior, quero comprar uma Mercedes, ele não vai descapitalizar e comprar a Mercedes. Ele vai na concessionária, ele vai dar um down payment de X mil dólares. Famosa entrada. Famosa entrada. E vai fazer um leasing, que ele vai pagar o carro durante 1 ano, mensalidades totalmente acessíveis. Por exemplo, $700 para um cara que está comprando uma Mercedes é pouquíssimo, certo? E aí chega no final do ano que vem, ele pode dar o carro, continuar pagando aquela mesma mensalidade e pegar o outro. E pegar o modelo novo. Mesma coisa acontece com o iPhone na operadora, que é o que a gente já falou. Aqui não é assim, não? Mas você pega uma Mercedes. É igual, só que é diferente. Você pode pegar um outro carro, né? Tipo, aqui, você pega aí você pega um ponto zerinho aí, up, né? Não, pô, eu vou falar que o Up é caro pra caralho, velho. Caro pra cacete. Eu queria muito comprar um Up. Você pode comprar um Up Mob novo pelado. É $45 mil. Um Up. O carro é 1.0. Uma válvula. Uma. Velho, é um kart com uma carcaça. E um porta-malas, que cabe umas 2 mochilas, no máximo. Mochila de mão. Mala de mão. E depende da litragem da mochila. Exato. Jeito. Depende. Então, assim... 5 litros cada uma. Eu imaginei. Voltando Justamente 25. Nessa viagem filosófica, que eu acho que está muito correta, é natural esse processo de você terceirizar o que não é necessariamente seu. A empresa que está... tanto que você vê filme... Tem muito filme que envolve coisas de tecnologia, de vendedor de tecnologia, de cara que ficou rico e tal. É natural, cara. O processo de vendas, ele é natural. Todo mundo sabe que é um processo longo de vendas, mas ele é um processo que ele flui melhor, eu acho. Lá. Porque cultura... Tipo assim, eu te ligo, você diretor de TI de uma grande empresa que tem 250 funcionários... Eu te falo assim, Beto, tem uma tecnologia nova aqui, um serviço novo que pode ajudar a sua empresa a otimizar isso. Você não vai falar assim, velho, manda no meu e-mail que eu estou sem tempo. Você vai falar, pô, interessante, quero saber mais. Porque você é um cara que... Você foi criado de uma maneira que você tem interesse nessas coisas. Você conversa com a grande maioria dos brasileiros, e eu não estou querendo falar isso para denegrir ninguém, mas eu acho que tem a ver, sim, com a cultura. A gente nunca teve muito interesse em tecnologia nesse sentido, de coisas novas, e como funciona um Tesla,
como é que funciona a bateria, como é que funciona não carro só híbrido. interesse, mas acho que incentivo também. Nunca teve na escola, totalmente diferente. Lá, É cultural, lá a gente né? tinha aula que mexia com, tipo, desmontar computador e montar computador. Eu fazia isso com 8 anos de idade, eu desmontava CPU, eu montava CPU. Quer dizer que eu virei alguma coisa? Não. Não. Mas eu tive Mas esse acesso à cultura muito mais novo. Exatamente, você teve o acesso, né? Aqui, Exato. às vezes, dependendo da região aí do Brasil... O cara não sabe o que é um CPU. Não, você tinha computadores para desmontar. Às vezes aqui tem uma escola que tem um computador para a escola inteira. Exatamente. Entendeu? Então são realidades diferentes. São realidades muito diferentes. Acesso à internet. Acesso à isso aí internet, também, cara, Wi-Fi, tá ligado? Eu lembro o Wi-Fi, a primeira vez que eu vi o Wi-Fi, eu falei, caralho, que negócio louco. Celular, de novo, o Brasil sempre teve a tecnologia disponível, seja ela o celular ou serviços de tecnologia corporativa, mas nunca foi acessível, né, cara? Não. Nunca foi acessível. Eu lembro que lá nos Estados Unidos, sei lá, eu tinha 8 anos de idade, minha mãe me deu um celular que era tipo $80 que você comprava no mercado. Lá você vai no mercado, tem uma caixinha assim, com o logo, com a marca do aparelho, com a marca da operadora, você compra por $80. Um aparelho tipo burner phone. Então você tem acesso à tecnologia de uma maneira muito mais fácil e muito mais barato. E o principal é o incentivo. Eu acho que o incentivo. Aqui no Brasil a gente nunca teve isso. Não. Então isso com certeza complica a vida de vocês dois, né? Reflete, de alguma maneira ou outra acaba refletindo. Puta que pariu. Porque... tanto é que existem regiões ainda a conectividade é ruim. Cara, o Brasil tem então, lugar assim, que não pega. Você imagina para uma empresa funcionar fora dali. Né? Teve clientes que migraram para cá, acho que teve 1 ou 2 casos, norte e nordeste, no interior, cara, vamos precisar cancelar o contrato. Por quê? Porque a conectividade, o link, a banda lá no local não supria, a latência era muito alta, então não vai funcionar a minha infraestrutura em nuvem, infelizmente. Sim. Então, assim... eu já tive clientes que eu conversei... clientes não, prospects, né? O cara falou... A gente gostaria muito, mas... Conceito muito bom. Eu acho interessante a proposta. Mas não dá. Mas aqui na internet, aqui na cidade, a internet vem por uma fibra da capital do estado vizinho. Nossa. Que vira e mexe, passa algum caminhão por cima, quebra a fibra, e a cidade fica um dia sem internet, 2. É que a realidade do negócio fatidicamente a gente vive nessa bolha nossa do estado de São Paulo, da região sul aqui, que querendo ou não, tudo funciona bem, muito bem. E também pelo fato de que, cara, se não fosse o fato da gente trabalhar numa empresa de tecnologia, a gente meio que perde a noção que a digitalização das empresas, querendo ou não, é recente. E tem muita empresa ainda que não chegou nessa fase. Não chegou nessa fase, isso que você falou. Os caras às vezes ficam 2 dias sem internet. Tem que fazer o negócio funcionar. O que vocês contam pro garotinho aí que tá ouvindo esse CCM Cast, falando, cara, esse menino aí falou que vendedor de tecnologia pode ganhar bem, que dá futuro. Quais características que ele tem que ter? O que ele tem que ter de... Cara, como ele tem que ser? Vamos falar de vendedor, não só de tecnologia. Óbvio. Eu estou em vendas porque eu gosto de vendas. Sabe? Eu me identifico com isso. E o lance que a gente falou da prospecção, eu gosto bastante. Mas gosto mais antes da pandemia, porque eu podia visitar os clientes. Né? O Beto é um vendedor raiz. É porque assim, eu quando comecei em vendas, eu tive o apoio de uma pessoa muito legal. Eu tive o apoio de uma pessoa muito legal nessa área, que me ensinou nesse modelo. Então, não estou falando que o meu modelo é o correto, né? Você aí, se tiver um outro modelo de vendas que você goste, beleza. Mas eu sempre gostei da prospecção, de fazer visita, demonstração, negociação, olho, né? sabe? Sempre estar junto com
o prospect, eu sempre gostei disso, né? Isso eu sempre me identifiquei. Tanto é que quando eu cheguei na CCM, eu fazia atendimento dos clientes de base, mas em determinado momento, né, foi me dado uma cartinha branca. Ele falou, não, um ou outro negócio novo vai pegando, né? Que eu sempre deixei claro que foi o que era o que você queria. Exatamente, né? Então, sendo bem curto e grosso, né? Se você gosta de vender, né? Se você gosta disso, seja qual o modelo que você prefira, acho que vendas ele te traz muito, ele te realiza de certa forma, né? Porque é um relacionamento que você desenvolve com o cliente para fechar um contrato, para você ter a sua vitória, que é a venda, e ele ter um serviço legal que você vendeu, né? Então, eu me identifico muito com essa troca aí, né? Lógico, né? Porque, assim, vendas, a profissão de vendedor, ela tem uma fama meio... o cara não fez nada na vida, vai ser vendedor. Isso. Diferentemente do Beto, que ele é formado em vendas, em publicidade, formado em publicitário, né? Eu sou um cara... Ótimo engenheiro que é o nosso amigo Guilherme. Não. Você fez a DM? Eu fiz uma administração voltada para varejo e prestação de serviço, um extinto curso aqui da Faculdade Barão de Mauá. Se a Barão de Mauá quiser colocar o logo aqui, só procurar o Instagram da CCM, né? Enfim, mas esse estigma, né, cara? O cara é o vendedor, o cara não tem nada na vida, vai ser vendedor. Vai ser vendedor. Né? Mas eu acho que é muito além disso, né? A venda é o relacionamento, é você acordar todo dia, eu preciso me relacionar com pessoas. Diferentemente de uma operalização, né? Cara, eu preciso fazer isso. Você vai ser codeiro, eu preciso fazer isso, né? Então, assim... Não, eu não vou ser codeiro, não posso, né? Mas o pessoal aqui, né? Toda a equipe que a gente tem aqui são profissionais de TI que investiram e tem uma metodologia e um método didático de fazer as coisas diariamente, né? Porque são operações. E para nós, para a área do relacionamento, né? Da área comercial, ela é única e exclusivamente pautada na emoção, cara. É o que o Beto falou. Cara, a emoção de você ter um negócio fechado, a realização de você conseguir atingir a sua meta, né? Sim. E o cliente está satisfeito. Então... você que quer ser um vendedor, primeiramente, a parte emocional, né? Você precisa ter isso em mente. Cara, eu preciso... Não importa se o cara vai me atender mal, se o cara não vai estar disposto, eu preciso estar ali, eu preciso ser visto, preciso ser conhecido. O meu relato eu tinha um preconceito contra vendas, sim, antes de eu entrar para vendas. Entrei porque eu era um perdido, sim. Mas passar por vendas me possibilitou desencadear milhares de coisas na minha vida em relação à minha personalidade, em relação a ter que me comunicar, em relação a aprender a falar, em relação a ter certeza que aquilo que eu estou falando está sendo compreendido do jeito que é para ser compreendido. E uma coisa que o Felipe me falou uma vez, ele falou, cara, a única pessoa que é funcionário de uma empresa que pode ganhar tanto quanto o diretor sem ser o diretor é o vendedor. Porque, querendo ou não, essas vendas que são difíceis, que passam por um puta de um trampo difícil, foda, e tem que falar com o jurídico e vai para financeiro, assim como o Roberto falou, tudo isso, no final das contas, se bem sucedido, é remunerado e Exato. É muito bem remunerado. Quer dizer que você vai fazer uma dessa todo mês? Não. Você vai fazer uma dessa todo mês? Provavelmente não, mas fases boas existem. Exato. Você pode ter uma ótima vida trabalhando como um vendedor, seja de tecnologia, de outras áreas eu já não posso dizer com tanta autoridade, porque eu não conheço, mas eu acho que todo mundo tem que passar por vendas na vida, porque querendo ou não, tudo na vida é venda. Você tem que vender a ideia para o seu filho dormir cedo, você tem que vender a ideia para o seu filho escovar o dente, você tem que vender para ele estudar, você tem que vender para sua namorada para ela gostar de você, tudo é vendas, é um processo, tudo na vida é comunicação e nenhuma escola melhor do que vendas. Porque vendas é um negócio que não dá para sentar
olhar no olho do Salgarelli e falar assim, ó, amigão, vendas funciona desse jeito, você precisa fazer isso. Venda você aprende vendendo. Você aprende fazendo, você aprende ouvindo não, você aprende tomando tapa na cara, você aprende não batendo a meta e tomando come do seu superior, porque o mais difícil da venda, de vendas, eu acho que é essa constante pressão, porque assim, o dia que você faz a venda, você é o melhor. Você é o cara mais foda daquela companhia ou daquele mercado, ou enfim. No momento seguinte. No dia seguinte, amigão, na hora que você chega no escritório, você já tem que olhar para a próxima. A cobrança já está em cima, beleza. Você vendeu, parabéns. Ficou para trás. E a próxima? Tem meta, filhão. Mês que vem, tá aí. Ah, mas tá aí, tem que vender. Quero agradecer os dois, foi um prazer gigantossáurico. O prazer é todo nosso. Estamos aqui, como sempre, tentando de Oliveira, trabalhar nas nossas vidas e sempre conquistar coisas maravilhosas. Tentando de Oliveira. Tá bom. Eu só quero deixar claro que eu estou encerrando esse podcast por culpa do Roberto, porque ele tem horário para ir embora. Eu tenho horário. Tem que cuidar das crianças. Afinal de contas, eu moro em Jaçanã e se eu perder esse trem... Que sai agora às 11 horas. Salgarelli também é o recente pai. Sim, meu bebê tá me esperando. Tá esperando. Tem que ir lá dar um beijo nele antes dele dormir. Bom demais, cara. Obrigado aí pela... Não tenho o que fazer da minha vida, então vou ficar trocando ideia com o Juninho aqui até eu cansar. Gente, muito obrigado pela sua audiência, meu querido Telespec. Todos os áudios estão em forma de áudio no Spotify, no Deezer, Apple Podcast, Amazon também, porque o Roberto é o único... A gente só põe na Amazon por causa do Roberto. Eu agradeço. Só ele que escuta lá. De segunda a quinta, temos os cortes. E na segunda a sexta-feira, em formato de vídeo, temos o episódio completo. Em breve, possivelmente, mude essa fórmula de lançamento, mas qualquer dúvida que você tenha, projetos, cotações, nuvem, backup, DBA, projeto de LGPD que está aí para cutucar todo mundo, entre em contato com a gente vai ser um prazer trocar uma ideia e o Betão vai adorar fazer um projeto para você. Aí, gente. Certo? E aí, se der tudo certo e vocês comprarem e virarem parceiros da CCM, vocês vão ter o prazer de conversar com o nosso amigo Salgarelli. Ou não, porque tem alguns outros CRs que também trabalham com a gente. Tem mais gente aqui. Tá certo? Muito obrigado. Obrigado, João. Faz tempo que a gente está tentando marcar essa, né? Conseguimos. Boa. Eu acho que foi bom. Foi legal. Gente, muito obrigado. Um abraço. E Vox Populi, Vox Dei.